Eu disse na oração inicial que a vida de uma pessoa ela é definida pela fé que existe nela. Ou seja, a fé que está dentro vai reproduzir e vai gerar os resultados fora. Nós temos falado muito sobre fé essa semana e é um assunto que eu gosto demais. Por quê? Porque a fé ela não é simplesmente algo de boca, a fé ela não é simplesmente algo que você fala que tem, mas é algo que você manifesta, é algo que você mostra, e mostra com atitudes. Deus nos faz promessas o tempo todo, mas a materialização de cada uma delas vai depender do nosso nível de fé. E quando eu falo nível de fé, é aquela capacidade que eu tenho de ouvir e de colocar ela em prática. Ontem nós tivemos o encerramento do jejum, certo? Todos viram? Todos participaram? Muito bom, né? Sensacional. Ali foi derramado 7 promessas. Tinham 7 promessas. Mas o que vai mostrar se essa promessa vai se cumprir na sua vida ou não, é mediante o que você faz. É mediante a sua atitude. É mediante ao que está dentro de você. Porque quando eu recebo uma promessa, recebo uma direção, eu preciso ser rápido para acatar. Eu preciso ser veloz. Eu ouvi, eu já tenho que correr e fazer. Por quê? Porque dentro de cada palavra e cada promessa que Deus nos faz, repita comigo, existe um mover. Existe um mover. O que é um mover? O mover é uma onda de favor. O mover é algo que o Senhor, Ele nos financia, como eu disse na oração. Porque muitas vezes quando Deus Ele nos impulsiona a coisas grandes, é porque Ele está nos financiando. Ele está o quê? Ele está falando, vai filho, pode ir, porque eu sou contigo, o meu favor é com você, e o que você fizer, você vai ser bem sucedido. Só que muitas pessoas, mesmo com todas essas promessas, se sentem, repita comigo, inseguras. E você não precisa ser inseguro. Você não precisa ficar com as inseguranças. Poxa, se o Senhor falou, eu sou contigo, confie, tome posse, creia no teu espírito. Mas a insegurança, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, ela não é uma coisa que acontece somente conosco, mas é uma coisa que aconteceu com grandes homens de fé. Mas eles venceram, eles passaram por isso. Mesmo Deus tendo firmado e fazendo promessas a eles. Certo? Olha o que eu vou ler aqui com vocês, em Êxodo 4:1. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso que tem na sua mão? Ele respondeu, repita comigo, um bordão. O que é um bordão? É uma vara, um pedaço de pau, certo? Um cajado. Aqui no Êxodo 3:11 diz assim, ó, 3:10, desculpa. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu, olha a insegurança, repita comigo, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? O que é isso aqui? Inseguro, com medo. Aqui foi a primeira vez que o Senhor apareceu a Moisés. E o Senhor já estava falando justamente o que eu disse para você agora. Ele estava aqui financiando e dizendo, vá, pois eu o envio ao faraó. Quem estava enviando? Eram homens? Não, não eram homens. Era o próprio Deus. Mas mesmo assim, Moisés ainda se sentia inseguro, incapaz. E olha no 12. Deus afirmou, repita comigo, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou o quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aí olha o que diz no 14, aliás no 13. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o que o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que eu lhes direi?
estava inseguro com tudo. E o Senhor repete e diz, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Como eu disse, aqui foi a primeira vez que o Senhor apareceu a Moisés na sarça. Lembra quando a sarça pegou fogo? Moisés viu, ele chegou e Deus falou com ele acerca dessas coisas. Falou, ó, vá, pode ir, porque eu vou libertar Israel por teu intermédio. Só que Moisés, ele estava inseguro, ele estava com medo, cheio de indagações, cheio de perguntas, de questionamentos, com medo do que vão pensar, do que vão falar, e é muitas vezes essa insegurança que tem em cada um de nós. Eu falei no começo da reunião, isso aqui é só uma introdução para que vocês entendam. Eu falei no começo da reunião que o quê? Que Deus nos faz promessas. Querido, se Deus te prometeu alguma coisa, de verdade, não esteja nem aí para que os outros estão falando para você. Você não precisa se preocupar com o que vão pensar, com o que vão achar, com o que vão falar de você. Fique com o que Deus falou para você. É a mesma coisa quando o Senhor tinha ungido Saul, tinha dado a unção sobre ele, só que ele ainda estava escondido, estava com medo, estava correndo, estava escondido atrás da bagagem. Então, quando Deus fala algo conosco, se você tem essa convicção de que Deus te deu uma unção, de que uma promessa é para você, querido, não abra mão disso, não negocie os seus valores, não negocie as suas bênçãos, porque é isso que muitas pessoas fazem nos dias de hoje. Elas negociam, elas pechincham as bênçãos delas. E isso é uma grande armadilha do diabo. Isso é um grande estorvo. Por quê? Porque muitas vezes eu dou ouvido a coisas que eu não tenho que dar. E como o próprio Saul fez lá na frente, em 1 Samuel, ele se fez surdo para as vozes malignas. Então eu preciso me fazer surdo para as vozes que não vão me levar além. Eu preciso me fazer surdo para as vozes que muitas vezes não são vozes físicas, mas são vozes na minha mente, no meu coração, são as vozes dos meus sentimentos falando mais alto, porque sempre vai existir uma guerra entre pensamentos, sentimentos, entre o espírito e entre a carne, e eu preciso ficar com o quê? Eu preciso ficar com o espírito, eu preciso ficar com o que Deus falou comigo, porque, querido, quem aqui teve a convicção de que ontem alguma daquelas promessas era para cada um de vocês? Viu? O que agora tem que fazer? Tem que tomar posse, tem que acreditar e falar, é meu, é para mim, eu não abandono, eu não arredo o pé, eu sei o que Deus me prometeu. Só que o que acontece com as pessoas? Muitas vezes demora a se materializar, e aí ela vai desanimando. Sabe um conselho que eu te dou, querido? Um conselho? Grave. Hoje nós temos a internet, nós temos o YouTube, baixa o vídeo daquela promessa que você entendeu que é para você, de tempos em tempos, ouve ela, deixa aquilo entrar no teu espírito de novo, para que isso não se perca. Posso ser sincero? Eu faço isso, constantemente eu estou revisando e ouvindo promessas que Deus fez para mim há muito tempo. Por quê? Porque ainda a materialização dela não se materializou, não se cumpriu, aliás. Mas eu creio, eu tenho a certeza, a convicção de que vai. Então, faça isso. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Então, quando você receber uma promessa, seja no encerramento de jejum, não importa, grave, anote o dia daquele culto, não se esqueça, depois vai ser postado, faça o download, tenha ele com você. E sempre que você desanimar, sempre que você querer esmurecer na fé, ouça aquilo de novo, aquilo vai entrar, aquilo vai te dar força, vai te dar renovo, e você vai além, você vai crescer na fé. Voltando aqui no Êxodo 4, olha o que diz aqui, novamente. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na sua mão? E ele respondeu, repita comigo, um bordão. Isso, é um quê? Um bordão. Moisés já se sentia pequeno, fraco, e o que ele tinha na mão era apenas um bordão. Talvez hoje você se sinta como menor, como pequeno, e talvez a única coisa que você tem é algo que você julga insignificante. O pedaço de pau que estava na mão de Moisés não significava nada, era simplesmente um pedaço de pau. Mas sabe o que é a coisa mais maravilhosa que Deus faz?
Deus usa qualquer coisa para nos abençoar. Deus pode pegar aquilo que você acha que é a sua pior qualidade, aquilo que você acha que é o pouquinho que você tem, e Ele pode transformar em muito. Porque é isso que Ele faz. Ele pega aquilo que é pouco e transforma em muito. Porque, como eu disse no começo da oração, a matemática de Deus, ela não faz sentido. Ele não depende de números para nos abençoar. Ele não depende de coisas para nos abençoar. Como Ele mesmo disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou e me enviou. Ou seja, Ele é a plenitude, Ele é tudo. Então Ele não depende de ninguém. Ele não depende de material, Ele não depende da sua qualidade, Ele não depende de nada. Você acha que Ele depende da tua habilidade para te abençoar? Ele não depende. Ele não depende da sua habilidade, Ele não depende do seu nível escolar. Até porque isso definisse a vida de alguém, nós não estaríamos diariamente atendendo pessoas letradas na igreja, advogados, médicos, psiquiatras, pessoas que têm doutorado, que têm mestrado, mas que estão com a vida desgraçada, perdão da palavra. Mas por quê? Porque não é isso que faz a diferença. Repita comigo: o que faz a diferença na vida de um homem é o Espírito de Deus. É o Espírito, é a unção, é o favor que existe sobre a vida dele. Por isso que você não pode perder o time. O time do quê? O time da promessa, o time da direção. Muitas vezes Deus nos dá direções que aos olhos humanos são loucas. Deus nos manda fazer coisas que vai mexer com a sua natureza humana, que vai fazer a sua mente humana conjecturar. Ah, mas será? Não, querido, confie. Não existe será. Só vai. Porque se eu começo a conjecturar, eu não vejo milagre. Pessoas incrédulas não veem milagres. Quando Jesus foi curar em determinada casa, tinha um povo que estava rindo. Ele expulsou. Por quê? Porque incrédulo não vê milagre. Quando ele foi lá, se eu não me engano agora, ele chegou até uma cidade para curar. Se eu não me engano foi em Belém mesmo, foi onde ele nasceu, não me lembro agora de cabeça. Ele não pôde operar milagres. Por quê? Porque o povo não creu. Então só existe milagre quando eu creio. Só existe transformação quando eu acredito. Então eu preciso acreditar. Eu preciso receber a palavra e aquilo precisa queimar dentro de mim. Eu preciso receber a palavra, aquilo precisa estar vivo, queimando, como uma sarça, como Deus se apresentou a Moisés, aquilo uma brasa que não se apaga. Por isso que eu estou te falando, ouça a palavra novamente, entendeu o que é para você, ouça, 10 vezes, 20 vezes, até aquilo entrar de verdade no teu espírito. Mas não deixa se esquecer das promessas que Deus te fez, não. Não se esqueça das promessas que Deus tem feito a você. Olha o que diz aqui. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu e pegou pela cauda, e ela se transformou em um bordão novamente. O que significa aqui, quando o Senhor manda jogar no chão, e aquilo vira uma cobra? Mostra que o Senhor estava pegando as coisas que eram comuns e mostrando o poder dele no meio delas, por intermédio delas. Ou seja, como eu disse, talvez hoje você tenha só um pouco de inteligência, só um pouco de capacidade. Talvez o seu bordão hoje é a sua empresa. Talvez o seu bordão hoje é o seu intelecto. São coisas que você se vê pequeno. São coisas que aos olhos humanos são inúteis. Mas é só essa medida. Deus não depende de nada para nos abençoar. Quando Moisés foge da cobra, ele estava fugindo, ele ficou assustado com o que Deus estava fazendo já. Mas você não tem que se assustar, porque vai acontecer isso na sua vida. Quando Deus começar a pegar essa coisa sua que é pequena, e começar a fazer milagres através disso, você vai querer correr, você vai ficar assustado, e você não pode se assustar, você tem que simplesmente confiar nele, porque ele tem o controle sobre todas as coisas. Então eu confio ou não confio? Então eu preciso confiar, eu preciso acreditar. Olha o que diz aqui: mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue pela cauda. Ele estendeu e pegou pela cauda, e ela se transformou em um bordão novamente. Sabe por que o Senhor mandou jogue no chão, depois pegue de novo? Sabe para mostrar o quê? Para mostrar que a autoridade estava sobre Moisés.
Ou seja, ele joga, ele pega, ele faz o que ele quer. Porque é ele que manda, a autoridade. Deus estava, repita comigo, Deus estava dando uma unção a ele. Estava dando um poder a ele. Aqui na sequência, eu não separei, mas a partir do 5, você vê o Senhor mostrando maravilhas para Moisés. Mostrando e dando, confiando poderes a ele. Na Bíblia que eu peguei foi a NAA. Lá, o título está escrito, Deus confiando poderes a Moisés. Deus estava dando poderes, por quê? Porque ele estava derramando aquela unção, porque aquele senhor, o velhinho, o Moisés, iria fazer maravilhas no Egito, por intermédio do Senhor, por intermédio dessa bênção, desse favor. Olha o que diz no 4:10, Êxodo 4:10. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, como eu disse, lá em Êxodo 3, lá quando apareceu na sarça. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés se escondendo, Moisés se sentindo incapaz, não se sentindo pronto para aquilo que Deus tinha chamado ele. Mas querido, olha aqui para mim, se Deus te chamou, eu repito e digo isso, se Deus te chamou e Deus te falou, vai, quem pode fazer você recuar? Por isso que você precisa crer. Por isso que você precisa acreditar. E precisa deixar isso entrar no teu espírito. Porque às vezes as pessoas até falam de boca, eu acredito. Mas na hora do vamos ver, corre. Na hora do vamos ver, começa a titubear. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele já até tinha ouvido e até tinha ido fazer o que ele tinha que fazer. Só que, novamente, quando o Senhor aparece para ele, quando ele tem chance de falar com o Senhor de novo, ele fala, Senhor, mas eu não... Ele começou a apresentar desculpas. Senhor, mas eu não falo bem, eu sou pesado de língua. Há quem diga que Moisés talvez era gago. Não sei, tem alguns estudos que falam isso. Que era gago, que tinha dificuldade na fala. Ou seja, Senhor, eu sou pesado de língua, sou pesado de boca, eu não consigo falar. Mas o Senhor disse o que a ele? O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Repita comigo agora no 12. Agora vá, e eu serei com sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Mais uma vez o Senhor reforçando ele, vai com a força que você tem, vai com o pouco que você tem. E é isso muitas vezes que falta para nós. Nós ficamos naquela insegurança. Senhor, mas eu tenho pouco. Senhor, mas eu não consigo. Senhor, mas eu sou pequeno. O Senhor está te falando, vai com a força que você tem. Vai com o que você tem, porque eu sou contigo. E eu vou te abençoar. A mesma coisa que o Senhor disse a Gideão. Gideão falava, Senhor, mas eu sou pequeno. Eu sou o menor da minha casa. E o Senhor olhou para ele, varão valoroso, vai com a força que você tem. Ele se sentia pequeno. Ele era pequeno humanamente falando. Mas ali haveria uma unção. Aliás, ali havia uma unção sobre ele. Ali havia um poder sobre ele. E ele foi. Ele creu naquilo. Por isso que muitas vezes você precisa colocar na sua cabeça assim. Coloque isso na tua cabeça. Pode ser que você não acredite em você, mas Deus acredita. E se Deus te falou, vai, querido, vai. Ainda que aos teus olhos você se enxergue pequeno, ainda que aos teus olhos você se enxergue menor, Deus te dá poder. Ele te confia unção para você fazer o que for necessário. Tudo que você precisa fazer é crer. Quando o Senhor tira a unção de Saul, o próprio Samuel diz assim a ele, nós confiamos, Deus deu a unção a você, mesmo você se vendo pequeno, mesmo você se vendo como inútil, em outras palavras. E é o que acontece muitas vezes conosco, porque muitas pessoas perdem essa unção, perdem esse favor, porque elas, primeiro ponto, elas se deixam ser roubadas, porque não estão com o coração alinhado com o coração de Deus, e segundo, elas ficam mais com as inseguranças, com as pequenez, do que com o que Deus colocou dentro delas. Saul, o próprio Samuel diz a ele, fala, nós confiamos em você, Deus confiou em você, mesmo você se vendo como menor. E é muitas vezes o que acontece conosco, muitas vezes não, é o que acontece conosco. Deus confia em você, querido, mesmo você se sentindo incapaz,
mas porque não é pela sua capacidade mesmo. É para mostrar que ele pega da tua fraqueza, ainda Coríntios diz isso, se eu não me engano 2 Coríntios 12 diz isso, que ele pega a tua fraqueza e transforma, faz através da tua fraqueza coisas grandes, faz através daquela coisa pequena, coisas extraordinárias, para que a sua fraqueza se torne glória, para que, mas esse não era o pesado de fala, mas esse não era aquele pequeno, mas esse não era aquele que veio de Nazaré, que foi como Jesus? Aquele de Nazaré. Não, é desses lugares, são dos lugares improváveis, são das pessoas improváveis, que Deus honra, que Deus abençoa. Então, se você se vê como pequeno, como menor, coloque no teu espírito, Deus não depende de números para te abençoar, querido. Deus não depende de nada para te honrar, Ele só depende, repita comigo, da minha fé. Ele só depende disso, da sua capacidade de crer, de acreditar, de tomar posse daquilo que Ele falou para você. Olha o que diz aqui, no 13, porém Moisés respondeu, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Depois de receber mais uma vez a palavra, ele estava dizendo, Senhor, envia outro, eu não quero, envia outro que não seja a mim. Só que o que acontece? Estava se vendo inseguro, com medo, mesmo o Senhor reforçando várias e várias vezes. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes a gente não se sente menor, pequeno? Mas você não tem que se sentir menor, querido. Você não tem que se sentir pequeno. Deus é com você. Isso tem que queimar no teu espírito. Deus é com você. Não importa, porque o que faz a diferença é a unção dEle sobre a tua vida. O que faz a diferença é o poder dEle sobre você. Essa unção, esse favor, é isso que vai te elevar para fazer coisas grandiosas. É esse poder. Olha o que diz no 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse, Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele vem ao encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. No 15, você falará com ele, porá na boca dele as palavras, e eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei vocês o que devem fazer. Mais uma vez, o Senhor, ainda assim, trouxe mais segurança para Moisés. Chama seu irmão Arão está indo até você, ele vai com você, para que ele não se sentisse sozinho. Então, muitas vezes, Deus ainda, ele nos conforta, Ele nos gera, por mais que Ele deu todas as condições para nós, Ele ainda quer deixar mais favorável. Então, você só não vai ser abençoado se você não quiser. Você só não vai ser abençoado se você realmente não querer. Porque Deus, a todo momento, nos impulsiona. Nos impulsiona. Lembre-se dessa palavra. Quando Deus nos impulsiona, quando Deus nos empurra para fazer algo, é porque Ele está financiando aquilo. Tenha isso no teu espírito. No 16. Ele falará por você ao povo, e ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. No 17 agora, eu quero que você repita comigo com muita fé. Leve, pois, na mão leve, pois, na mão este bordão. Repita comigo, com o qual você fará os sinais. Mais uma vez. Sabe o que o Senhor está dizendo? Sabe aquilo que você julga pequeno, insignificante? Aquilo que você não se sente capaz? O bordão significa a tua capacidade. O bordão significa aquilo que nas tuas mãos é pouco. O pouco dinheiro. A pouca fé. A pouca força. Mas o Senhor está te dizendo, leve, pois, na mão este bordão, ou leve, pois, com você essa sua pequena força, essa sua pequena fé, pois é com esse bordão que você fará os sinais, que você fará maravilhas, que você fará coisas grandiosas. Mas aqui era apenas um bordão. Anote isso e não se esqueça. Aqui no Êxodo 4:20, olha o que diz. Então Moisés tomou a mulher, ele já foi rumo ao que ele tinha que fazer, já estava indo para o Egito. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Repita comigo. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Não era mais apenas um bordão.
era um bordão de Deus. Isso significa que havia uma unção sobre ele. Isso significa que não era apenas mais um pedaço de pau. Isso significa que não era apenas mais uma coisa pequena, mas que Deus tinha feito daquilo pequeno e transformado em grande. Deus tinha pegado aquilo que era insignificante aos olhos dos humanos e fez algo de Deus. E quando algo é de Deus, querido, é poderoso, é sobrenatural, ninguém pode ir contra, ninguém pode se opor. E é isso que Deus vai fazer com aquilo que você acha que é pequeno na tua vida. É isso que Deus vai fazer com aquilo que você julga que é menor. Ele vai pegar e vai transformar em algo dele, porque existe uma unção e todos verão. Através dessa coisa pequena, através dessa coisa que você achou que era menor, Ele vai fazer o impossível através disso. Por isso que você não pode limitar o poder de Deus, por isso que você não pode conjecturar, então somente creia, acredite. Se Deus está mandando você ir com a força que você tem, vai com a força que você tem. Se Deus está te mandando ir com a tua pequena capacidade, com a tua pequena inteligência, vai com isso, porque é com isso que Deus vai te abençoar. Ele vai te abençoar, porque Ele não depende de nada para te abençoar, querido. Ele não depende do A, do B, do C, Ele só depende da tua fé. Por isso que você precisa acreditar e confiar e falar: eu vou. Não é isso que o Senhor disse a ele? Então vá, e não foi só uma vez. Eu sou contigo, eu serei com você, eu sou a tua boca, eu colocarei, eu te ensinarei. É isso que o Senhor está te falando. Então creia. Mas eu não sei como. Não, vai. Mas eu não sei. Vai. Mas eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Vai. Pode ir porque Ele vai te abençoar. Pode ir porque Ele vai te honrar. Você só precisa acreditar, só precisa confiar. Não fique olhando para o que você não tem, não fique olhando para as coisas que você não tem ainda, a capacidade, a inteligência, o dinheiro. Olhe para o que você tem, porque é muito maior que tudo isso. E o que você tem? O favor de Deus sobre a tua vida. Você tem essa unção, você tem esse poder. Então muitas vezes as pessoas, elas ficam olhando para as circunstâncias. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para aquilo que você não tem ainda. Porque as pessoas, por que elas se perdem e elas não veem milagres? Porque elas olham para o lado, elas olham para as circunstâncias, elas olham para coisas pequenas, ao invés de estar olhando para o autor e consumador da fé dela. Nós temos falado sobre fé, querido. A fé, ela é certeza, é convicção. Quando você ouve uma palavra dessa, você não pode sair daqui do mesmo jeito. Você tem que sair daqui com uma certeza, com uma convicção de que aquilo que você acha que é pequeno, Deus vai transformar em muito. Deus fez isso inúmeras vezes na Bíblia. Deus fez isso inúmeras vezes. Pegou pessoas pequenas, pessoas que não se sentiam capazes, e transformaram em pessoas extraordinárias, grandes. Deu unção a ela, deu poder a ela. E o que é diferente hoje? Nada, porque o nosso Deus é o mesmo. O que difere do tempo antigo para agora é só a fé das pessoas. Então se eu creio, ninguém pode me fazer retroceder. Eu acredito, eu confio. Então creia. Você precisa acreditar. Olha o que diz aqui em Jeremias 1:4. A palavra do Senhor veio até mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, toma posse, tá? Deixa isso entrar no teu espírito. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse, o Jeremias dizendo: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Quantas vezes você já não sentiu assim? Senhor, eu não passo de uma criança, sou pequeno. Eu sou tão pequenininho ainda, eu não sei direito. Mas olha o que ele diz. Mas o Senhor me disse, repita comigo: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Se sentia menos. Jeremias também se sentiu menos. Como eu disse, a insegurança não é um problema só dos dias de hoje, é um problema de antes também. Homens de Deus, homens de fé também se sentiram inseguros. Então muitas vezes, querido, se você se sentiu inseguro, se você chegou chegou nessa manhã aqui, se sentindo inseguro, se sentindo incapaz, saia daqui com essa certeza e com essa convicção.
Sair daqui com essa certeza, com essa convicção de que Deus é com você. A quem Ele o enviar, você irá. Ao que Ele disser, você vai falar e vai dar certo, porque existe um favor sobre você, existe uma unção sobre você, existe um poder sobre você. Só que você precisa crer, acreditar. Olha o que diz, no 8: não tenha medo de ninguém. Repita comigo: porque eu estou com você para livrá-lo. Não fique com medo, não fique se acovardando, não deixe o medo tomar conta de você. O Senhor é com você para livrá-lo, para abençoá-lo, para te fazer ser grande, para te fazer ser forte. Amém? É isso. Olha no 9: depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos. Repita comigo: para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. É o Senhor dando essa unção, é o Senhor capacitando você com poder, com autoridade, para arrancar, para plantar, para constituir, para destruir, para fazer, em outras palavras, para fazer o que você quiser, porque Ele é com você. É isso, Ele é com você. É Ele te dando unção, te dando capacidade, mesmo você se vendo pequeno, mesmo você se vendo menos, Ele está te enchendo de poder, Ele está te enchendo de autoridade, de ousadia, de graça, para você fazer aquilo que você quiser, e Ele será com você. Essa unção está sobre você, toma posse dela, toma posse desse poder, fala: eu sei que o Senhor é comigo, eu vou avançar, eu vou arrancar, eu vou edificar, eu vou fazer o que for preciso, mas nada vai ficar no meu caminho, porque o Senhor é comigo, Deus é comigo. Você tem essa unção, você tem esse favor, você só precisa crer e tomar posse. Olha o que eu disse sobre Moisés, quando Deus manda ele jogar no chão o bordão, e o bordão vira uma cobra, e ele pega de volta. Quando ele pega, esse pegar significa que ele tinha autoridade sobre aquilo, ele tinha um poder. Então, muitas vezes você se vê com aquela medida pequena, se vê aquilo como se não fosse nada. Ah, mas eu só tenho isso, mas é isso que Deus precisa para te abençoar. Deus não precisa de nada. Deus não multiplicou os 5 pães e 2 peixes. Ele precisa de algo para abençoar, para multiplicar. Deus não pegou aquela viúva que tinha apenas um jarro de azeite e não transformou numa produtora de azeite. Ela não vendeu, ela não ficou rica vendendo azeite. É a mesma coisa na nossa vida. Deus pega as coisas pequenas, que são loucas aos olhos humanos, e fazem delas coisas grandes. A Bíblia fala que Deus, Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É justamente, sabe aquela coisa que você olha e que você diz: não tem como. Só Deus para ter feito isso. É exatamente isso que Ele quer fazer. É só Deus. Então, Deus hoje está te dando poder. Eu vou ler de novo. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos. Repita comigo: para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Essa unção que está sobre você, é esse poder que está sobre você. Projeta para mim aqui 1 Samuel 10:6. Olha o que diz aqui: o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles. Repita comigo: e será mudado em outro homem. No 7, quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir. Repita comigo: porque Deus está com você. Aqui era o Senhor dizendo a Saul: o Espírito do Senhor se apossará de você. Por que eu falei que faz a diferença? É o Espírito, é a unção, é o poder de Deus na tua vida. É isso que vai fazer você ser um homem diferente. E com isso você se tornará um outro homem. Sabe o homem da covardia? Sabe o homem da insegurança? Ficou para trás, vai ficar para trás, porque Deus vai te dar uma unção nova, Deus vai te dar um poder novo, e você vai romper, você vai avançar, porque quando o Espírito Santo entra de fato em nós,
Querido, você tem ousadia, você tem poder, você tem essa unção que diz aqui a Jeremias, a unção para arrancar, a unção para plantar. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está com você. E olha o que diz: e faça o que a ocasião exigir. Ou seja, eu vou fazer o que eu precisar, eu vou fazer o que eu quiser, porque Deus está comigo. Esse é o desejo de todos. Todos queriam ter isso. Você imagina, a unção está sobre você, e você fazer o que você quiser, porque Deus é com você. Sabe o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Vai lá e faz o que você precisar, o que você quiser, que eu financio. É isso que Deus te fala. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você tem esse poder, quando você se transforma nesse novo homem, você tem ousadia, tudo que você ora acontece, tudo que você declara acontece, tudo que você faz acontece. Por quê? Porque Ele é com você, e o que você fizer, o que mandar a ocasião, Ele é com você. Esse é o desejo, é o sonho de todos. Imagina tudo que você declara, tudo que você profetiza acontecer. Mas creia e toma posse, porque é para você. Essa unção está sobre você. Tudo que você precisa fazer é crer e tomar posse disso. Olha o que diz aqui, no 2 Reis 4. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Repita comigo. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Mais uma que se sentia incapaz, que não tinha nada, que tinha pouco, que tinha o pequeno. E olha que Eliseu disse. Então Eliseu disse: vá, peça vasilhas, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias. Repita comigo: muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta de trás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta de trás de si, dos seus filhos, e esses lhe passavam as vasilhas, e elas a enchia. Enquanto todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. No 7, então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá e venda o azeite, pague sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Era pouco, era só um jarro de azeite, e o Senhor multiplicou aquilo. Mas o que eu quero que entre no teu espírito, o que ela fez primeiro? Vamos ver se vocês entenderam. Ela creu, ela acreditou, e quando ela acreditou, ela foi, tomou posse da palavra, foi praticar, saiu pegou as vasilhas, de verdade, eu não sei quantas vasilhas tinham, mas, sei lá, que seja 100 vasilhas. Se ela tivesse pegado 1000, o azeite ainda ia estar jorrando. Se ela tivesse pegado 2000, o azeite ainda estava jorrando. Sabe por quê? Porque a quantidade de vasilha que ela pegou era a quantidade de fé que ela tinha. Então, se ela tivesse pegado muito mais, Deus tinha dado muito mais. Isso quer dizer o quê? Que Deus opera segundo a nossa fé. É isso que Deus faz. Ele opera segundo o que está dentro de você e segundo a tua fé. Então, por isso, se levante no Espírito hoje. Creia nessa palavra e saia daqui com essa convicção, com essa certeza de que não importa o quão pequeno você se vê, de que não importa a medida que você tem, ele não depende de medida, ele não depende do A, do B, do C, ele só depende da tua fé para te honrar. Lembre-se, o que era só um pedaço de pau na mão do Moisés se transformou no bordão de Deus, algo poderoso, algo extraordinário. Mas tinha uma unção sobre aquele homem, aquele espírito, o Espírito do Senhor estava sobre ele também. Estava tanto sobre ele que no decorrer da caminhada de Moisés, o próprio Moisés derramou do Espírito dele para mais 70. Ou seja, ele tinha para dar e vender, de tanta unção que ele tinha, de tanto poder. Coloca Deuteronômio, por favor, para a gente encerrar. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 34.
Deixa eu achar aqui. 34:10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nem parece o mesmo Moisés inseguro. Veja bem essas palavras. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor, que ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais. Repita comigo, nunca houve quem tivesse, repita comigo, com força, tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Ou seja, aquele pedaço de pau, aquele senhorzinho que se sentia inseguro, pequeno, incapaz, que era pesado de fala, com um pedaço de pau, com a unção certa, com o favor certo, ele feriu, derrubou, acabou com a maior nação de toda a época, que era o Egito. Ou seja, ele tinha o poder para arrancar, para plantar, para edificar com um pedaço de pau. Sabe o que isso quer dizer? Não importa o que você tem na tua mão hoje, não importa se a tua medida é pequena, é com isso que Deus vai te dar a vitória, é com isso que Deus vai te honrar, é com isso que Deus vai te dar a unção, a capacidade para romper, para ir além, para fazer aquilo que for necessário. Então somente creia nisso. Amém? Se coloque de pé. Nunca houve quem realizou tanto poder. Esse é você. Você vai sair daqui assim, com essa unção, com esse favor. Que esse Espírito tome conta de você, que venha tomar conta da tua vida nesse momento, e que você saia daqui com essa autoridade, com essa unção. Deus não depende de nada para nos abençoar, querido. Deus não depende, Deus foi lá, multiplicou os pães e os peixes, 5.000 homens foram alimentados, com apenas 2 pães e 5 peixes. Você acha que Ele não pode multiplicar os teus talentos? Você acha que Ele não pode multiplicar a tua habilidade, a tua inteligência? Ele pode. Tudo que você precisa é ter a unção dEle, é ter o poder dEle, é ter o Espírito dEle na tua vida. Que seja pelo poder do Espírito, viu? É pelo poder do Espírito. É por isso que Moisés fez tantas maravilhas, não era porque ele era capaz. Então não tem problema se você não se sente capaz, não tem problema se você se sente o menor da tua casa, como Gideão se sentia. Gideão se via como o menor, como o incapaz, mas o Senhor olhou para ele e disse: vai com a força que você tem, vai com a força que você tem. E é isso que o Senhor está te dizendo hoje. Para de olhar para você, para de olhar para dentro de você e ver essa pequenez. Não, eu sou contigo, vai com a força que você tem, e eu serei com você, e você ferirá, você transformará, você mudará essa situação que hoje te aflige, você mudará essa situação que hoje é um problema. Você vai libertar, assim como Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Hoje a tua escravidão chega ao fim. Hoje esse problema que tem te escravizado chega ao fim. Então se levanta com fé, se levanta com autoridade e não aceita isso. Eu quero que você fale com Deus, eu quero que você determine, eu quero que você fale: Senhor, eu entendi. Senhor, hoje eu me senti incapaz. Eu me sentia, Senhor, menor, mas eu sei que o Senhor não depende de nada para me abençoar. Eu sei que o Senhor não depende de coisas. Eu sei que o Senhor não depende de circunstâncias, de meios para me honrar. Então, Senhor, me honra nessa manhã. Me honra, Senhor, me abençoa, me favoreça, me promova, me coloca, Senhor, no outro nível. O que era só um pedaço de pau na mão de Moisés, aquele senhorzinho de 80 anos de idade, feriu a terra do Egito, transformou, mudou, de modo que ninguém fez o que ele fez, de modo que ninguém fez o que ele fez. Talvez você se sinta pequeno hoje, querido, talvez você se sinta como menor, talvez você se sinta como Moisés, o incapaz, o pesado de fala, o que não consegue, o que não tem capacidade. Mas hoje o Senhor está te capacitando, hoje o Senhor está te capacitando, te enchendo de unção, te enchendo de poder, te enchendo de graça, de favor, e Ele vai te honrar. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará, e será mudado em um novo homem. Chegou a hora de ser um novo homem. O homem da incerteza, o homem da insegurança morre hoje. O homem da insegurança morreu agora, e que nasça agora o homem da certeza, o homem da convicção, o homem que vai pegar daquele pedaço de pau e vai fazer coisas grandes. Vai fazer coisas grandes não por você, mas porque a unção está sobre você, porque o Espírito está sobre você. Então somente creia nisso,
Tome posse da tua vitória, porque Deus está te entregando, coisas poderosas. Creia nisso. Diga isso a Ele. Eu creio no Senhor, meu Pai. Eu creio no Teu Espírito. Diga a Ele: o Senhor é o Deus do sobrenatural, meu Pai. O Senhor é o Deus que opera, que faz. O Senhor é o Deus que pega o pequeno do pó e coloca sentado em meio aos príncipes. O Senhor não depende de nada para me abençoar. Então me honra, Senhor, me abençoa, me favoreça. Derrama dessa unção sobre mim. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião existir, porque Deus é com você. Deus é com você, querido. Sinta a presença dEle, sinta a unção dEle sobre a tua vida. Oh, aleluia. Sinta essa unção, sinta esse favor. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio dessa unção para quebrar, para arrancar, para destruir, para edificar. Essa unção está sobre você. Saia daqui com espírito de coragem, saia daqui com uma ousadia, saia daqui com uma eloquência. Então somente creia. Não fique com medo das circunstâncias, não fique com medo do que estão te falando, não fique com medo do que as pessoas estão te falando. Se faça surdo. Então somente creia e siga a direção de Deus, siga o que Eles têm te falado, siga o que Ele tem te impulsionado a fazer. O que é? É para lá ungir? É para declarar? É para profetizar? Então vá, profetize, porque Deus é com você. Faça o que vier a ocasião, faça o que vier a ocasião, porque eu sou com você. Eu sou com você. O eu sou está te dizendo isso. É o próprio Deus que está te reforçando. Eu sou com você. Não tenha medo, não tenha medo, nem se acovarde. Seja forte e corajoso, porque eu serei com você. Faça o que você quiser, porque eu sou com você. Faça o que a ocasião exigir. O que a ocasião está exigindo hoje? O que é? É uma unção? É uma declaração? É ir lá pisar na terra? Vai, pisa, vai, declara, vai, unge, vai, toma posse do que é teu, porque Ele é com você e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te colocar no outro nível. Creia e tome posse. Creia e tome posse. Deus quer te abençoar, querido. Deus quer te abençoar. Com seus olhos fechados, eu quero que você abra os seus olhos da fé. E eu quero que você visualize. Visualize você fazendo aquilo que for necessário. Visualize você tendo favor, tendo a unção, tendo a capacidade, porque é isso que Deus faz. Lembra-se que eu te disse? Deus está te financiando. Deus não financia fracassados, mas Ele financia os vitoriosos. Então tome posse dessa unção, tome posse desse poder e saia daqui cheio de autoridade, cheio de unção, para romper com o que você precisa romper, para fazer aquilo que você precisa fazer. Então somente creia e toma posse, porque Ele é com você. Ele é. Saia daqui com essa unção, saia daqui com essa autoridade e faça o que a ocasião exigir, porque eu sou com você. O Senhor te diz, eu sou com você, é o que Ele está te dizendo. Então vai e faça o que você precisar, porque Ele vai te honrar. Faça o que você precisar, porque Ele vai te financiar. Se o Senhor está te impulsionando a fazer algo, querido, não duvide no teu coração, porque se Ele está te mandando fazer, é porque Ele está financiando, e Ele quer te honrar, e quer te colocar nessa posição, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Senhor, eu abençoo esses projetos. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas. Eu declaro a tua unção, o teu favor, o teu milagre. Que o Senhor honre, capacite, que eles saiam daqui com essa autoridade, com essa unção, com esse poder, para romper, Deus, para arrancar, para plantar, para edificar. E que o Senhor venha honrar eles de uma forma poderosa, milagrosa e sobrenatural, para a honra e a glória do teu nome. Diga assim: eu creio nessa oração, ligo ela aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.